Olá, muito boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores do portal SC Todo Dia, aqui no Educação em Dia, podcast aqui do portal SC Todo Dia, do Grupo Catarinense de Rádios. E hoje eu tenho o prazer de receber Nicolas Oliveira, ele que tem 16 anos, é natural de Sara, mora no bairro Jardim Elizabeth, e hoje ele vem contar a sua história, falar sobre o seu interesse aí pelos vários ramos do conhecimento. Nicolas, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa e acredito que vai ser um programa bastante produtivo. Muito obrigado, Eric. É um prazer imenso estar aqui com você. Agradeço intensamente o convite aqui nesse podcast, nessa quarta-feira. Então, Nicolas, você já com 18 anos já tem bastante conquistas, né? Digamos assim, já passou em vestibular para medicina. Me conta essa história. Uhum. Eu estou com 16 anos e estou no segundo ano do ensino médio. Já consegui passar em dois vestibulares para medicina. Eu me considero e quando eu me dedico a algo, eu levo isso bem a sério. Não desisto até eu alcançar e colher os frutos do meu trabalho. Uhum. E não é fácil, né, passar no vestibular de medicina. Quais são as suas estratégias adotadas, o tempo de estudo? Porque também não é só o tempo, é a qualidade do tempo, né, do estudo. Aham. Teve bastante pessoas que me auxiliaram nessa jornada, mas eu faço bastante a prática. Eu deixo a teoria muitas vezes de canto e me dedico bastante à prática. É a prática que vai te direcionar ao real caminho que você quer alcançar. A prática, tipo os exercícios com simulados, sim, me direciona para o caminho da vitória. E quais são as suas referências, assim, nessa área? Professores. É, os professores, ou até na área da medicina também, não sei se tem alguma área que você queira seguir, assim, específica? Uhum. Sim, eu estudo bastante. Eu faço bastante questões, como eu já havia falado antes, e tem um aplicativo que eu uso muito bom, o aplicativo Estuda, muito excelente. Ele ajuda muito como é que eu vou dizer, a treinar, Uhum. ajuda bastante na prática dos exercícios. E eu tenho bastante referência que eu geralmente gosto de assistir bastante videoaula. Uhum. As videoaulas, muitas vezes, do conforto de casa, eu acredito que o conforto de casa traz uma melhor experiência de estudo, traz uma melhora, vamos dizer que não tão cansativa, é que você me entende. Uhum. E o conforto, porque quando chega na hora do vestibular, eu simplesmente imagino que eu estou em casa, eu estou no conforto da minha casa, Uhum. treinando no conforto da minha casa. E isso não levar como uma coisa, vamos dizer, como trabalhosa, não é uma coisa trabalhosa. Eu levo isso como uma coisa harmoniosa. Ah, apenas mais um dia, como sempre, o dia da prova do vestibular ou do Uhum. concurso. Essa questão das videoaulas, do conforto de A casa, tecnologia ajudou muito. exato. O ensino atual, já vem lá desde a Revolução Industrial, que é o professor ensina, o aluno fica lá sentado, vendo, o que o professor passa ali no quadro, na lousa, né, é um método que muitos educadores já acham que já está ultrapassado, né, e que o aluno teria que produzir conhecimento, eh, com mais efetividade, de uma forma mais ativa. Como que você vê essa questão do ensino atualmente? Bom, Eric, eu, como você falou, na minha opinião, este ensino atual de, de tradicional, vamos dizer assim, Uhum, de, de ir para a escola ah, lousa, caderno, eu acho que está muito ultrapassado para os dias de hoje. A, a tecnologia
temos que usufruir e colher os frutos do que a tecnologia nos proporciona. Uhum. Exatamente. Agora, tem uma questão assim que me chamou bastante atenção, é que você conseguiu decorar todas as capitais do mundo, é isso? Exatamente, Eric. Eu, eu, vamos dizer assim, que eu considero autodidata, por causa que com 3 anos de idade eu já estava alfabetizado, já e já conseguia ler e escrever com apenas 3 anos de idade, ainda na educação infantil, Uhum, já conseguia ler e escrever. Eu aprendi a falar muito cedo, cedo já me comunicava, já tinha uma fala ampla, já conseguia me comunicar muito bem. Sempre gostei de me comunicar, sempre fui bem extrovertido. E, e daí, com cerca de 5, 6 anos, já me interessei pela matemática, uhum, principalmente pela matemática básica. Matemática básica eu gosto bastante, bastante a lógica, problemas de lógica, raciocínio lógico, sempre me interessei. Com 5, 6 anos já sabia fração, multiplicação, divisão, então eu já dominava todas essas áreas. E, e até hoje venho, como nas provas do vestibular, carrego isso. Isso me ajuda muito, a lógica me ajuda demais. Esse, esse meu, minha facilidade com a lógica me ajudou a passar no vestibular. É outra coisa que eu não havia comentado, que a lógica me ajudou, porque muitas questões, tu não precisa nem ver o conteúdo, muitas questões só pela interpretação, só pela lógica, só pela análise lógica do problema, muitas vezes você já consegue resolver, sem mesmo saber do conteúdo tradicional, como que já está ultrapassado. uhum. Muitas vezes, pela lógica, você já consegue dominar muitas provas, muitos concursos. Entender como foi feita aquela questão, quem Exatamente. pensou em fazer aquela E questão. ao fundo, Uhum, dominar aquela questão, aprofundar. isso. E continuando minha trajetória, com 7, 8 anos eu me interessei pela geopolítica, pela geografia e pelos países em geral. Sempre gostei de geografia. E com 7, 8 anos, quando ainda estava no quarto ano do ensino fundamental, eu me interessei pelos países. Tive esse interesse em decorar todas as capitais do mundo, que na época eu tinha Atlas, eu lia pelo Atlas, que na época a tecnologia, já tínhamos tecnologia, mas não era avançada como hoje, né? No de 2016, 17. Então, eu estou um ano adiantado na escola. Eu era para estar no primeiro ano do ensino médio e pela minha precoce alfabetização, eu consegui ser adiantado um ano na escola. Uhum, E com 7, 8 anos eu decorei as capitais e todas as bandeiras, me interessei pelos mapas. Adorava ver mapa. Tinha um globo terrestre em casa. Sempre gostava, tinha isso como um hobby. Nunca me interessei por, assim, sempre fui muito precoce. Nunca brinquei, nunca fui muito de brincar com as brincadeiras da minha idade, eu fui avançado nesse quesito. uhum. E com relação à geopolítica, quais são os países ou até os continentes assim que você gosta mais de se aprofundar? Eu gosto bastante, tenho um sonho de morar na Europa, mas eu adoro estudar Ásia e África. Sempre foi meus preferidos assim para estudar. Sempre gostei daquela região, sempre tenho, Uhum. tenho sonho de conhecer essa região, de desbravar para novos horizontes. Agora com relação, já que você falou sobre o continente africano, se a gente for olhar nos outros continentes, as fronteiras elas são feitas muitas vezes por caminhos naturais, por rios que cortam, por, eh, enfim, montanhas. E se a gente for ver o mapa do continente africano, os países eles foram colonizados e distribuídos em quadrados
praticamente lotes, né, loteamentos, eh, artificiais, né? E isso lá na África, com vários povos, várias culturas diversificadas, isso causou um impacto muito grande, né? Com a colonização dos países europeus que obrigaram eles a adquirir aquela cultura que não era deles e demarcando os seus territórios de forma artificial. Eh, como que você vê isso historicamente falando e o impacto que isso tem até hoje, né, no nosso cotidiano? Exatamente, Eric. Essas fronteiras artificiais, elas prejudicaram demais os povos que ali viviam. Muitos povos foram prejudicados, pois temos aqui um pedaço de país, por exemplo, e pelos loteamentos, como você falou, hã, isso artificializou demais essas fronteiras e cortou muitas relações, gerando muitas guerras, herança que nós carregamos até os dias atuais. Uhum. Até os dias atuais, a grande parte, grande maioria dos conflitos daquela região tem a ver com essas fronteiras artificiais aplicadas na herança colonial europeia. E isso prejudicou demais os povos que ali viviam. Sim, e atualmente na mídia internacional passa bastante, assim, é bastante veiculado a guerra que tem entre a Rússia e a Ucrânia, a Israel e Palestina, mas também pouco se fala sobre os conflitos que existem, no continente africano. Quais são os conflitos que você acompanha mais de perto e daria para explicar um pouquinho mais para gente? Temos o temos o Na Nigéria temos um exemplo, é o Boko Haram, que é um grupo terrorista. Como é que eu vou explicar? Mais uma mais uma herança desse passado colonial, muitas que ocasionou, assim como esse Boko Haram. Esse Boko Haram é um grupo fundamentalista islâmico, que é pregar a superioridade dessa religião sobre as outras culturas. Isso prejudica demais. Há anos temos esse conflito lá naquela região. E assim como Boko Haram, temos o Al-Shabaab no chifre africano, que é países que envolve a Somália, etc., na ponta, na ponta da África, perto do Sudão e Sudão do Sul. Temos esses conflitos do Al-Shabaab e também, principalmente, temos a faixa Sahel, que é embaixo do Saara Ocidental e que é uma região com clima extremamente instável, clima muito árido, muito ruim. Isso também ocasiona muitos conflitos, muitas dificuldades para quem vive naquele povoado, naquela região, principalmente naquela faixa Sahel, que fica mais ou menos embaixo da África, do norte africano, bem no centro da África, norte africano e a África subsaariana. Uhum. Esses conflitos também, geram muito a migração desses povos, principalmente para o continente europeu, né, ou até asiático, enfim, a Turquia ali. Eh, como que você vê essa crise a crise migratória, eh, e teria, assim, uma solução para isso de forma com que os menos favorecidos não sejam prejudicados? Na Europa, um dos principais problemas enfrentados no dia de hoje é a xenofobia, que é o preconceito, a deixar de lado os imigrantes que daquele povo se migram, migrantes daqueles povos. Que geralmente temos povos da África, com conflitos mencionados anteriormente, na Ásia, principalmente os conflitos no Oriente Médio, na Síria, na Sírio, da guerra de Israel, atualmente Israel e Palestina. Muitos imigrantes atualmente, mais com essas guerras, foram para aquela região da Europa, principalmente o oeste europeu, que é a parte mais desenvolvida, e o norte. Países como a França, temos bastante imigrantes, a Itália, a Alemanha, muitos imigrantes vão para aquela região, enfrentam dificuldades para se relacionar, de vivência, uma dificuldade, uma certa
Temos que fazer técnicas que proporcionam uma melhoria da qualidade de vida desses povos. Então, para que não haja uma certa discriminação, práticas de incentivo, devemos acolher esses imigrantes, saber a real história, o que eles passaram, o que eles viveram, o que eles enfrentaram pela vida. Depois nós sabemos julgar. Porque muitas pessoas acham que eles estão ali para passear, porque eles querem, mas não. Muitas vezes são refugiados que estão saindo por situações políticas extremas, realmente. Então temos que saber a real história desses povos para entendermos melhor a situação deles e encarar melhor esses problemas. Exatamente, você tocou num ponto muito importante que é conhecer a história. Eh, por exemplo, aqui na nossa região temos muitos povos italianos, alemães, poloneses, enfim, uma série de imigrantes que vieram para cá, né, fugindo de guerras, fugindo que recomeçaram sua vida aqui. E é o que exatamente muitos, refugiados, ou todos os refugiados buscam, né, que é recomeçar a vida do zero, assim como os imigrantes italianos, europeus de forma geral, encontraram aqui uma oportunidade de recomeçarem, os refugiados que estão indo para a Europa, ou até esses que vêm para o Brasil, também querem essa nova chance, né? Hum, Uma questão humanitária. uma questão humanitária bem isso. Uhum, Na nossa região catarinense, principalmente sul do país, sul do Brasil, bastante imigrantes europeus. É importante nós encararmos a história que, por exemplo, ah, desde quando eles aqui estão, eles vêm encontrando preconceito, a xenofobia, falado anteriormente, a discriminação. Eles estão aqui principalmente vieram no período imperial e na República Velha, Primeira República. E desde aquela época, na era Vargas, ah, tentamos o nacionalismo exacerbado, que eles foram impedidos de exercer a cultura deles, foram muitas vezes proibidos de falar o idioma deles, muitas vezes barrados de expressar a cultura deles. Às vezes foram barrados, foram proibidos, né, pela política de nacionalismo do presidente Getúlio Vargas, em que só o Brasil ocorreu também a queima das bandeiras, que, que, que o federalismo, que é a, que é a, que é a política dos estados, né, o federalismo, naquela época foi cortado. Só o, a nossa nação brasileira estava no topo. Todos os estados, o poder autônomo dos estados, além do federalismo, foi impedido, foi barrado. O poder centralizou no governo federal, que naquela época, do ano de 1937 a 1945, tivemos o Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. O Brasil apoiou os aliados. uhum. E muitos descendentes eram alemães e italianos, pertencentes ao eixo da Segunda Guerra. Daí, para o Brasil ter uma fama, como é que eu vou dizer? Vou dizer, o saber, o Brasil encarar isso como apoio aos aliados, que o Brasil tinha os Estados Unidos como seu principal parceiro econômico e aliado. Daí eles pediram qualquer forma de manifestação alemã, principalmente alemã, italiana, japonesa, muitas vezes também, que é os países pertencentes ao eixo, né? Uhum. Agora, com relação ao que você falou da xenofobia, eh, cresce aí no mundo grupos neonazistas, né?
esse nacionalismo que você fala de forma exacerbada e a intolerância acaba prevalecendo em muitos casos, né? Isso te preocupa aí, vendo você que é de uma nova geração, como que você projeta aí os próximos anos aí no cenário tanto nacional como internacional, essa questão da intolerância, da xenofobia, até de grupos neonazistas? Temos essa, essa intolerância, a questão histórica também dessa intolerância, pois no, no período que a família real portuguesa esteve no Brasil, tivemos, a partir dessa época, tivemos a política de embranquecimento da nação, que que a família real incentivava muitos europeus para virem para cá, para virem para o nosso país, para poder unificar infelizmente, uma questão muito triste, uma questão muito decepcionante da nossa história. Tivemos esse incentivo para acabar com a população, que tínhamos bastante indígenas, negros, esse incentivo para, para terminar essa população e prevalecer a cor branca. Isso foi uma situação muito triste da nossa história nacional. E, como eu falei, desde essa época temos o preconceito, a discriminação, e essa herança carregamos, muitas pessoas carregam até hoje, inferiorizam muitas pessoas que são de outra raça, outra etnia, outra cor de pele, outra religião. Carregamos até hoje muitos grupos, uma preocupação que temos é esses grupos neonazistas que tivemos desde a Segunda Guerra Mundial, com a criação do fascismo, do nazismo. Só a raça ariana no nazismo, né, prevalecia, eles exterminavam todos os que não pertenciam a essa raça, como o próprio Adolf Hitler citou naquela época, né? Situação muito triste, muito frustrante para nossa história, mas é muito importante lembrarmos, porque tem muitas pessoas que olham para essa história e não gostam de falar, mas é muito importante nós entendermos isto para saber a herança desses preconceitos raciais, principalmente, e imigratórios até os dias de hoje. Muito importante sabermos dessa história para é muito importante os professores, na sala de aula, explicar essa herança para termos um maior saber de onde veio essa herança. Uhum. Ter essa compreensão de que o nosso país é diversificado, né, com vários grupos étnicos, culturais, uma riqueza cultural, tanto na religiosidade, na cultura gastronômica, na, enfim, na arte. O nosso país ele é um dos países mais ricos e heterogêneos culturalmente falando, né? Por exemplo, na Argentina, não acontece dessa forma, né? Houve também essa questão do embranquecimento da população. Aqui no Brasil, mais de 50% da população se declara preta ou parda, né? Lá na Argentina é diferente. Você conhece um pouco a história lá da Argentina? Poderia falar um pouquinho pra gente? Sim, no Brasil temos um dos países do mundo que mais temos gente negra, mais temos gente negra, que é os pretos e pardos. Temos uma proporção, uma fatia muito grande da população declara preto ou parda. Isso, muitos países como a Argentina, como falou, a cultura, temos uma diversidade muito ampla também, mas
bem menos heterogêneo que o nosso país. Bem menos, mais, mais homogêneo, como, mas não temos uma. Tivemos a ditadura na Argentina, como em vários países aqui na, na América, como Chile, Argentina, Paraguai, perdão. Argentina, o Brasil, Chile, o Uruguai, muitos países aqui na nossa região, Peru, países enfrentaram, o México, na Latina ainda, né? Os países enfrentaram essa ditadura militar, que prejudicou muito a liberdade de expressão e a prática dessas culturas. O nacionalismo da ditadura não favoreceu essa manifestação cultural, pluralidade étnica que temos nas regiões, nos países. Prejudicou muito os povos que aqui vivem. Uhum. Agora, economicamente falando, ontem tomou posse aí o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sempre teve esse embate econômico com a China, né? Criando taxas de importação, exportação. Aí a China responde também, gerando uma guerra comercial que acaba respingando, refletindo em todos os países do mundo, acaba influenciando também diretamente no Brasil, né? A China é o principal cliente aí do Brasil. É, como que você vê, como que você projeta esses próximos 4 anos no cenário econômico mundial, bom, com a eleição de Donald Trump, a relação que ele tem com a conturbada com a China, eh, como que será essa relação com a Rússia, e a questão da, das guerras, dos conflitos, eh, você acha que será mais tranquilo? Será mais intenso? Como que você projeta isso? Após a Guerra Fria, que tínhamos um mundo bipolar entre dois polos, a União Soviética tivemos a fragmentação da União Soviética, vários países do leste europeu e a Rússia. Muitas pessoas acharam que os Estados Unidos ia ser um monopólio mundial, monopólio da economia mundial, mas nos dias de hoje, temos um mundo multipolar. Vários polos dominam a economia mundial. E sem um desses polos, por exemplo, a, a existência de cada polo desses ah, é muito importante para a economia global. Temos a presença dos Estados Unidos, da China, e eu acho que esses polos econômicos, China e os Estados Unidos, determinam as decisões mundiais. Ou seja, eles influenciam a economia mundial. A influência desses países, muito importante, sabemos a história desse país, a política. Qualquer embargo econômico ou recessão pode prejudicar o mundo inteiro. Temos, por exemplo, a guerra da Ucrânia e da Rússia, que tivemos muitos embargos econômicos para os países que não apoiaram cada lado dessa guerra. E eu vejo que nos próximos anos nós vamos enfrentar uma experiência um pouco instável, pois temos nos Estados Unidos uma figura de direita, Donald Trump, e na, na China temos a esquerda tendo poder. Isso pode gerar alguns conflitos, principalmente no nosso país, que não temos um presidente de direita também. Isso vai influenciar grandemente
né, na economia do nosso país, essa nova presidência da República Americana. Uhum. Agora, um assunto que está bastante em alta e que está sendo tratado pelos governantes é a questão do ambiental, né, o aquecimento global, as mudanças climáticas causadas pela ação humana. Urbanização. E o Brasil ele é um dos maiores detentores eh, de recursos naturais hídricos, né? Água, temos também a Amazônia, que é praticamente o pulmão do mundo. Então, o Brasil ele tenta se colocar como uma autoridade, como um líder nesse assunto, quando se fala de questões ambientais. Ah, de que forma o Brasil ele pode se beneficiar do, até economicamente, ou até se colocando como o destaque no cenário internacional, utilizando esse ramo, né, de até de ambiental, nos encontros que tem entre os líderes mundiais, nos acordos que tem entre essas nações. E agora a COP30, né, Uhum, vai tratar os mais diversos assuntos ambientais entre os países e acordos. Historicamente, tivemos o protocolo de Quioto, as taxas de carbono barrou muitas, impediu a muitas formas de poluição. Na atualidade, temos os carros elétricos que estão se destacando, mas eu acredito, agora entrando em outro assunto, que são os carros elétricos, eu acredito que temos que ir ao fundo para saber, porque muitas vezes esses carros elétricos, eles podem prejudicar mais ainda do que os carros a combustão, pois aonde essas baterias vão ser descartadas quando tivemos a inutilização dos carros? Aonde esses recursos? Então, muitas vezes temos que pensar nesses assuntos, de temos que aprofundar esses assuntos e ver se estamos realmente indo pelo caminho certo. uhum, Temos muitos. A urbanização, que é a migração dos campo-cidade que temos desde a Revolução Industrial, forçou muitas pessoas a, a se migrar para, para, para a cidade, para a região urbana, para a malha urbana do país. Muitas vezes, sempre tivemos deixamos de lado, pois desde a Revolução Industrial, com a máquina a vapor, já gerava muitos componentes químicos para a atmosfera, principalmente dióxido de carbono e os gases como o metano no agronegócio, né, indicado de oeste do Brasil, gás metano, e, e esses gases causam muitos problemas respiratórios, principalmente nas pessoas, além de, além de diminuir drasticamente a expectativa de vida desses países em que temos essa maior, por exemplo, na Índia, país que é um dos mais poluentes do mundo, assim como a China, assim como a Rússia, os Estados Unidos. Esses países são extremamente poluentes, eles muitos gases para a atmosfera e mais precisamente os dois países que mais emitem são a Rússia e os Estados Unidos. Mas temos a Índia, que o ar, quando respiramos aquele ar, é o equivalente a fumar não sei quantos cigarros. Tão, de tão prejudicial para a saúde que temos aquele ar. Tudo isso são consequências da urbanização, em que temos as ilhas de calor, que temos uma taxa de albedo elevada, albedo, que o verde, o verde é devastado para muitas construções de edifícios, estradas,
ferrovias, casas. Então temos a supressão desse verde para essas construções, que impede muito a reflexão solar para essas regiões. Então, a construção de parques públicos, de áreas de preservação ambiental, áreas verdes, muitas vezes ajudam demais para mitigar esses efeitos das ilhas de calor. Além desse problema, temos o problema da escoamento superficial, pro- provocamos as muitas enchentes em muitas cidades. Como já observamos agora no mês de maio do ano passado, lá no Rio Grande do Sul, devastou várias famílias, viram muitas mortes, devastou aquela população. Era muito triste nossa história, nossa qualidade. O matamento, né, está como um dos principais problemas, causas dessas consequências desse dióxido de carbono para a atmosfera. Emitimos o aquecimento global, muito prejudicial, o aumento da temperatura média do globo terrestre, que vem descongelando geleiras, causando a morte de várias espécies polares, principalmente marinhas. Como eu falei, o desmatamento é um grande causador. A urbanização temos e a devastação da flora nativa, que muitas vezes prejudica a cadeia alimentar daquela região. A introdução de, às vezes, espécies exóticas, como temos agora na nossa região, o javali, que Uhum. está no topo da cadeia, né, da cadeia alimentar, e prejudica as espécies que estão, consumidores primários, secundários, terciários, os produtores. Então é um problema. Muitas vezes uma pessoa produz essas espécies achando que, mas vai dar 2 javali na nossa região. Mas não, esses animais se reproduzem continuamente, e vão devastando toda a fauna fora da nossa. Exatamente. Nicolas, a gente poderia ficar aqui conversando sobre esses diversos assuntos até amanhã. Foi um prazer recebê-lo aqui, conversar com você, falar sobre geopolítica internacional, falar sobre questões ambientais, falar sobre educação, tecnologia. Então, é muito bom saber que, né, que temos pessoas da nova geração tão empenhados, tão inteirados aí sobre os assuntos de conhecimento geral e até específico, e agradeço a sua disponibilidade, e com certeza vamos ter mais conversas, mais assuntos posteriormente. Muito obrigado, Nicolas. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Tivemos uma conversa muito harmoniosa, muito virtuosa e principalmente muito produtiva. Eu agradeço a todos os nossos telespectadores e ouvintes que ouviram. Certo? Conversei então com o Nicolas, ele que é de Sara, tem 16 anos e é um menino prodígio aí, já passou em vestibulares de medicina, tem um amplo, um vasto conhecimento aí sobre os conhecimentos gerais, e esse então foi o Educação em Dia, o podcast do portal SC Todo Dia, do Grupo Catarinense de Rádios. Muito obrigado a todos, forte abraço.